Começa agora o podcast Pará Mais Agro. Bom, pessoal, estamos aqui no podcast Pará Mais Agro, agora nesse momento falando sobre irrigação, né? Estamos aqui com o professor Everardo, que veio aqui nos dar uma palestra muito importante, mostrando todo o potencial que o estado do Pará tem para adotar a irrigação de uma forma mais intensiva, para aumentar a produtividade agrícola e para gerar mais renda e desenvolvimento para o estado. Estamos também aqui com a presença do Tarcísio, que é o nosso presidente do sindicato lá de Dom Eliseu, que é um grande polo agrícola do estado do Pará, né, compondo ali com Lianópolis, com Rondon, com Paragominas. E estamos com o Dutra aqui, que é um pesquisador e está muito com a questão da mandioca, né? E aí a mandioca pode ser uma alternativa para a agricultura familiar na questão da irrigação. Então, eu já começo com o professor Everaldo aqui, falando sobre a questão da irrigação no estado do Pará. Qual foi a percepção que o senhor teve sobre essa apresentação que o senhor fez? O que o senhor enxerga sobre o potencial do Pará na adoção da irrigação de uma forma mais intensiva, professor? Obrigado pelo convite, conversando um pouco sobre um tema que eu gosto muito, que é a irrigação, mais especificamente como que ela pode interagir com o desenvolvimento da região e do estado. Fernão, para mim foi uma surpresa agradável ver o interesse e o desenvolvimento que tem o processo de sistemas irrigados, irrigação e agricultura irrigada aqui no estado. Realmente foi uma surpresa muito positiva. A surpresa um pouco negativa é a falta de informação. Então, hoje mesmo a Agência Nacional de Água tem trazido essas informações, eles têm pouca informação sobre a região. Então, essa é uma coisa importante, inclusive, porque isso traz os olhos, os financiamentos, a ideia das empresas, né? Então, foi uma surpresa muito agradável e eu acho que um trabalho que pode ser bastante aprofundado, né? Refletindo um pouco o que vocês têm aqui. Na palestra do senhor ficou claro lá a diferença. Nós temos hoje os Estados Unidos como um dos principais concorrentes no mercado internacional de produtos agrícolas do Brasil, né? E a gente viu lá que o senhor apresentou um número lá de aproximadamente 29 a 30 milhões de hectares irrigados nos Estados Unidos, né? E o Brasil vem aí com 7, 8 milhões de hectares. Levando em consideração o clima deles lá, que a possibilidade de safra deles lá é normalmente uma safra ao ano só, e essa diferença de potencial do Brasil irrigando uma quantidade maior de área, se aproximando aí do que irriga hoje os Estados Unidos, com o potencial de produzir mais de uma safra ao ano, isso se torna um ganho exponencial na produção de alimentos, né, professor? Sem dúvida, é uma admiração muito grande pelo produtor brasileiro, porque o que eu observo nos Estados Unidos é um poder aquisitivo muito alto. Lá, um equipamento de irrigação pesa muito menos no custo de produção dele. Eles têm uma série de subsídios, ajuda, né? Por exemplo, uma coisa de manejo de irrigação que as empresas que tem que ir lá é praticamente gratuito, você recebe gratuito. Então é uma competição um pouco desleal, mas que o brasileiro aprendeu a superar. E o mundo inteiro tem visto isso, né? O que vocês fazem aqui, o que fazem em outros estados, que são os produtores tomando a rédea do sistema de produção, criando a infraestrutura, criando a forma de produzir. Então eu não tenho dúvida que hoje nós irrigamos em torno de 1/3 do que os Estados Unidos irrigam, só que a gente produz mais porque eles têm, a maioria das regiões deles só tem uma safra, né? Então a irrigação lá é importante para eles, porque tem que produzir, mas para a gente ela é muito mais. Porque eu puxo uma primeira safra mais cedo, independente de chuva, eu entro com a segunda safra mais cedo e aproveitando a chuva irrigar, e uma terceira safra. E no caso de culturas perenes, né? Estou entusiasmado aqui com a ideia da mandioca, né? Que é uma cultura. E aí uma das questões que vem, por exemplo, um dos principais produtos para o Brasil é o feijão. E o feijão acaba não competindo com soja, com milho e com algodão. Então ele vai entrar necessariamente, na maior parte, na terceira safra. E sem irrigação você não tem a terceira safra. Então irrigar significa produzir alimentos e alimentos de qualidade. E uma questão que é a sua área também, uma das coisas mais importantes que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, foi a produção de álcool, né? E a produção de álcool seria impossível sem a fertirrigação.
A cada litro de água produzido, você tem 13 litros de efluente. O que é fazer com esse efluente? Então, a agricultura utiliza, através da irrigação, a fertirrigação. Então, sem a irrigação e a fertirrigação, não existia programa de álcool no Brasil, né? Então, é nisso que a gente vê. Então, o entusiasmo que a agricultura irrigada no estado, que chove bastante, mas que tem os períodos onde essa produção não é possível, muito arriscada, então a irrigação entra exatamente cobrindo isso. Então a gente busca muito, Fernão, a gente tem trabalhado muito que a gente precisa ter consciência que tudo isso tem que ter sustentabilidade. Não é só ambiental, que é recursos hídricos, mas a econômica fundamental, o custo aumenta, a pessoa tem que lembrar que a agricultura irrigada é diferente de sequeiro mais água, é o que está se fazendo o desenvolvimento das variedades, das cultivares e tudo mais. Tem que lembrar para o governo e para os gestores que o lado social é importantíssimo. Você gera emprego, você gera renda, você gera imposto, né? E com o trabalho da agricultura irrigada moderna, que respeita o meio ambiente, a gente trabalha com a questão hídrica de forma muito responsável. Tarcísio, você está lá num polo agrícola importante no estado, com muita ampliação da área agricultável lá. Como que você enxerga essa possibilidade que nós vimos hoje aí na palestra de ampliar essa irrigação para a gente consiga fazer mais safras e até garantir safrinha, que aqui na nossa região nós temos um período curto que às vezes a safrinha fica um pouco prejudicada? Olha, a nossa região ela tem um clima bem definido. E esse processo de irrigação, ele fecha os ciclos. Nós temos essa variação, ela é muito pequena do início das chuvas. Nós podemos antecipar, lá na nossa fazenda nós temos anotações desde 1982. Quer dizer, o antigo proprietário fazia as anotações de chuvas. E eu estou seguindo aquilo. É impressionante, a variação é muito pouca. E a variação do período também. A variação do volume e a variação do período, o início e final. Dá para você estabelecer ali um programa fantástico de economia, porque você sabe quando vai chover e quando vai terminar. Então você antecipa uma cultura, jogando água, você vai ter um período que você vai desligar e depois você vai iniciar. Antes do final, você já está iniciando a outra safra e só termina ela com o pivô, com o sistema de irrigação. Então, eu acho interessante. E isso é impressionante como é bem definido no estado do Pará, principalmente na nossa região. Você conhece, existe uma variação bem diferente, vamos dizer, de Paragominas para cá e para lá. Então, eu tenho um genro que já faz isso, ele montou um processo. Ele está, vamos dizer, usar o termo popular, está rindo à toa. Ele está terminando o boi embaixo do pivô. Ele faz o processo, é impressionante. E o que eu quero dizer é o seguinte, a gente está falando em custos agora, o doutor falou em custos. Eu diria que o governo teria que tratar com atenção a questão, a taxação do material que é construído o pivô. Tinha que ter um preço especial. Tirar os impostos, facilitar a aquisição do equipamento. Eu vejo isso. E a alternativa, o outro detalhe, o estado do Pará, o que nós temos, ninguém tem. Temperatura com uma variação de 23 a 30 graus, a 33. O ano todo, nós não corremos o risco de nada. Meus amigos no Mato Grosso do Sul querem fazer pivô, mas correm o risco de lá no meio do processo levar uma geada. Aqui nós não temos isso, então é o local que tem que se investir em sistemas de irrigação. Assim, no Pará ainda nós temos algumas dificuldades com a distribuição de energia, que é um empecilho para a implantação da irrigação, porque depende muito da distribuição da rede elétrica, né? Então é um ponto também que precisa ser difundido e precisa ser trabalhado junto aos órgãos governamentais para poder agilizar esse processo e distribuir essa energia, porque nós já temos um custo de energia alto, mas se a gente conseguir ter velocidade nessa ampliação da irrigação, a gente acaba diminuindo esse impacto na atividade como um todo. Dutra, qual é a experiência sua aí com a mandioca? A mandioca é uma das principais culturas
na questão da segurança alimentar do paraense, né? A farinha aqui é praticamente condição obrigatória na mesa do paraense. Qual a sua experiência aí e onde que você acha que você pode introduzir essa irrigação aí de uma forma a estimular essa produção da mandioca, principalmente em pequenos produtores, né? Como é o caso da agricultura da mandioca? Nossa experiência ela vem aí mais ou menos umas 4 décadas, né? Eu venho de uma origem de agricultura familiar, em que o meu pai foi meu primeiro mestre, essa lida. E 2 culturas que nós trabalhávamos lá no passado, nós estamos trabalhando hoje no presente com tecnologia, que é a mandioca e o feijão calpi. De forma emancipada, eu já estou trabalhando com mandioca há cerca de 19 anos. E no atual momento, agora, junho de 2024, eu estou desenvolvendo um projeto com a Embrapa, com o sistema Embrapa. Tem as 2 unidades, tem aqui a de Belém do Pará, Amazônia Oriental, e tem aqui coordenando um projeto a nível nacional que fica em Cruz das Almas, na Bahia, que visa o lançamento de novas cultivares de mandioca de alta produtividade e também a multiplicação das existentes. E nesse trabalho que nós estamos fazendo no sistema Embrapa, eu estou na região Bragantina, eu estou ali em Tracuateu, é o município recém-desmembrado de Bragança, fica entre Capanema e Bragança, na região Bragantina do estado do Pará. E lá nós estamos numa região que a chuva é definida. Nós poderíamos dizer que nós temos exatamente 8 meses de água. Sabe até a última semana, a última que termina e a outra que começa. Só que esses 4 meses secos que nós temos é seco. Então a irrigação entraria tranquilamente aí. Inclusive no caso da mandioca eu já fiz observações, plantando ali no final do período seco, irriga-se mandioca no final do período seco. Ninguém irriga mandioca na fase final. Então vai irrigar em 3, 4 meses, depois chega o período chuvoso, suspende o sistema. Então no caso específico de mandioca, esse sistema vem como complementar. E nós estamos lá sendo pioneiro com o sistema de pivô central. A minha expectativa, lá é um empreendimento privado, mas a minha expectativa é fazer dia de campo, chamar o produtor e principalmente as nossas autoridades, os nossos prefeitos, a turma do governo, para mostrar o potencial que nós temos para transformar isso em ganhos para aquela região Bragantina que tem um potencial enorme. Nós temos muita água, tanto nos igarapés, no rio, como se denomina, nos poços. Então nós temos muita água e temos que transformar isso em ganho para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do nosso homem do campo. Então a palestra que foi ministrada agora há pouco pelo professor, sem dúvida alguma, ela vem confirmar o que a gente pensa da irrigação. Nós não podemos pensar daqui para frente, trabalhar a produção, principalmente de grãos, se não pensar em irrigação. Nós temos que crescer 60%, né? Então esse crescimento de produção, parte tem que vir pelas áreas irrigadas. E com certeza nós vamos conseguir lá fazer feijão calpi, né? Eu tenho uma história em feijão calpi, como comentando agora há pouco. Ajudei o sistema Embrapa a lançar, do período 2021 até 2023, 14 cultivares de feijão calpi. E feijão calpi é muito delicado, é uma cultura num ciclo de 70 dias. Se faltar um pouquinho de água, acabou. Então, com a irrigação, dá para fazer 2 de feijão calpi, porque o ciclo é pequeno. Implanta a primeira, dá uma retardada no plantio na primeira e complementa só na florada, uma irrigação. E depois faz outra. Então, a gente pode fazer uma cultura com ciclo de 140 dias e 140 dias irrigado 3,5 toneladas. Então, isso é uma inovação que a irrigação vai nos permitir. E no caso específico de mandioca, esse projeto que eu desenvolvo, como eu falei anteriormente, é um projeto voltado à genética, mas também nós vamos fazer parte para a produção de raízes. Só lembrando que a nossa média de produtividade no estado do Pará, a oficial, ela está em torno de 15 toneladas. Isso num ciclo de 12 meses. E com a irrigação, nós já fizemos alguma observação, não no pivô, mas em outros sistemas. A gente tem condições tranquilamente, aos 12 meses, de produzir 30 a 35 toneladas. É mais do que o dobro, né? Mais do que o dobro. Porque quem não conhece a Amazônia,
quando se fala em irrigação, porque tem muita gente que fala de Amazônia, eu não conheço a Amazônia, diferente do Dutra que está lá na roça, 58 anos, pegando chuva e sol. A turma pensa que aqui nós estamos morando dentro do lago. Não, nós temos muita água sim. Hoje o estado do Pará tem 12 regiões de integração. Eu estou na região dos Caetés, onde tem cerca de 13 municípios. Lá nós temos, como eu falei, 8 meses com chuva e 4 meses seco. Tem região, lá Paragominas, Ulianópolis, eu diria que ali vocês têm 6 meses de água, 6. Eu tenho ido para o Maranhão, mais ou menos 6. No Nordeste brasileiro tem situações, que eu faço um trabalho no Nordeste com outra equipe aí, tem lá situação de 5 meses só. Então quem está em 6 tem que pensar em irrigação. Na minha situação que está 8,4, a irrigação vai ser importante. E eu não tenho dúvida que esse trabalho é que nós vamos começar com irrigação. Claro, nós vamos aprender junto, isso vai ter um aprendizado. Desenvolver a tecnologia, nós vamos ver a tecnologia, eu não tenho dúvida que nos próximos 10, 15 ou 20 anos, aquela minha região será uma grande produtora de cucurbitácea. Aí nós temos um potencial enorme para trabalhar essas culturas aí de 70, 80 dias. Melancia, melão, abóbora e tantas outras. O próprio feijão calpi, nós temos um potencial. E o carro-chefe nosso será a mandioca na visão da genética. Eu acho que, juntando tudo aqui o que cada um falou e chegando a uma ponderação aqui, a gente chega à conclusão que a irrigação ela contribui não só com o aumento de produtividade, contribui com a redução de custo, que vai impactar lá na mesa do trabalhador, que vai comprar um alimento mais barato, vai abrir potencial para o Estado, o seu Estado que vai exportar mais alimento, então vai gerar mais renda para dentro do Estado, e vai aproveitar os nossos recursos naturais que estão aí disponíveis para que a gente possa utilizar em benefício da população, né? Em benefício da nossa possibilidade de produzir mais, de gerar mais emprego, de gerar mais renda e desenvolver a nossa região. Então, assim, eu acho que o senhor veio aqui dar essa contribuição, dar esse start nesse incentivo a essa produção. E assim, nós vamos contar com o senhor aí para que a gente possa desenvolver esses projetos junto aos órgãos de controle aí, para que a gente possa mostrar para eles essa realidade e mostrar quão sustentável é se irrigar e produzir mais por área. Eu queria agradecer todo mundo aqui que participou e vamos ter outros momentos aqui para discutir isso, porque acho que esse é uma tecnologia que o Pará não pode deixar de incentivar. Muito obrigado a todos.